Quando a gente está desenvolvendo uma solução com AI, mais especificamente uma aplicação que vai fazer uso de AI, por exemplo, inferência em um modelo de linguagem natural, nós vamos ter alguns desafios. Já falando de mundo real mesmo, de uma solução que vai ser um produto, seja um produto de governo, um produto comercial, enfim. A gente tem que considerar que isso vai exigir um grande nível de agilidade, principalmente quando a gente está construindo algo que vai ser muito escalável, ou que vai ser uma plataforma, ou que vai definir alguns padrões que vão ser repetidos depois. Então tem uma série de preocupações. E se a gente decidir alimentar, na verdade, se a gente decidir resolver essas preocupações simplesmente escrevendo código, sem se aproveitar de algumas ferramentas, isso vai fazer com que a tarefa seja muito longa, né, que você não consiga responder rapidamente à demanda que você tem. Então, por isso que é interessante a gente usar algumas técnicas para resolver esses problemas. E para a gente não ficar com um papo muito aberto, vamos elencar alguns problemas aqui. Então, eu tenho, por exemplo, a necessidade de evoluir essa solução que faz inferência em um modelo de linguagem natural. A gente tem alguns componentes, né, da solução. A gente tem o código da aplicação, código nativo ali, que você já provavelmente está acostumado a fazer há muito tempo, ou se você não está, já deve estar fazendo alguma coisa. Então, o código nativo é aquele código que você traz bibliotecas, é, cria ali o processo principal da aplicação, cria ah, os principais componentes ali que vai fazer com que aquela aplicação execute no cenário desejado. E um trecho desse código vai ser o trecho responsável pela inferência, né? Não vou entrar aqui muito em padrão de arquitetura de software, então isso pode ser uma aplicação modular, um microserviço, tanto faz, mas enfim, vai ter um trecho do código que vai ser responsável pela inferência. E quando a gente fala dessa parte da inferência, esse trecho de código responsável por inferência, e a própria atividade de fazer inferência, a gente tem alguns componentes básicos também, né? A gente tem o próprio modelo de linguagem natural, pode ser um modelo local, um modelo hospedado em outro microserviço, outro componente, um back-end, ou até eventualmente um modelo de linguagem natural que está hospedado em um serviço de nuvem, um dos vários serviços de nuvem que a gente pode fazer o deployment de um modelo. E então a gente tem esse modelo, primeiro componente. O segundo componente é algum código que você vai ter mínimo que vai fazer o consumo desse modelo, né, hoje, através de. Se a gente falar, vamos usar modelos hospedados em serviços de nuvem. Isso vai ser então uma API. Você vai ter um contrato de API, né, estabelecido que você vai, com base naquele contrato, você vai fazer o consumo desse modelo para fazer um processo de inferência e ter um resultado e usar esse resultado para atingir seu objetivo. Então, o segundo componente é um trecho de código mínimo que faz consumo de uma API do modelo. E quando você constrói essa chamada, você consegue também, esse contrato de API, você consegue também quebrar alguns componentes, né? Então você vai ter ali, no mínimo, é, um texto em linguagem natural que você vai passar para esse modelo para fazer algum trabalho. A gente vai chamar isso de prompt, que é a palavra já está bem difundida aí, tá? Então você tem um prompt ali que você vai fazer essa chamada, né? Então se a gente vier aqui e fazer um desenho rápido disso, a gente tem aqui um modelo LLM. Esse modelo, a gente já falou que eu consumo ele, eu uso ele, as funcionalidades dele, através de um contrato de API.
Eu tenho um código mínimo aqui, que vai ser a minha aplicação, tá? Essa aplicação, ela vai, então, via contrato de API, consumir esse modelo e eu tenho que passar algum, algum texto em linguagem natural para mim fazer o processo de inferência. Então, qual é a capital do Brasil? Tá, exemplo mínimo aqui. Vamos chamar isso de prompt, né? Então, eu tenho aqui um prompt, tá? E esse prompt mínimo, ele vai ser o meu texto. Enfim, não vou nem colocar aqui para simplificar, tá? Então, a minha aplicação, ela vai fazer uso desse prompt, vai mandar esse prompt aqui para o modelo. O modelo vai fazer a inferência e vai trazer uma resposta, né? Então, a gente vai ter aqui uma resposta, tá? Como eu disse, se você for escrever isso aqui manualmente e de maneira muito acoplada, então vamos falar que esse app aqui, ele já tem aqui dentro dele esse prompt, tá? Isso começa a ser um problema em vários níveis, tá? Primeiro nível é quando você constrói uma aplicação de AI para fazer inferência, naturalmente o código da aplicação ele tende a ser relativamente mais estável em termos de ciclo de vida de desenvolvimento, de modificações, do que esse texto aqui que a gente vai passar para inferência. Esse texto que a gente chama de prompt, ele tende a ser muito mais dinâmico. Ele vai sofrer com evoluções em um ritmo muito mais intenso, tá? Relativamente à aplicação, tá? Né? Em uma solução madura, isso tende a ser muito discrepante, tá? Mas isso é bem variável. Mas é comum que o prompt tenha um ciclo de atualização com intervalos mais curtos, né? E até incrementos, às vezes até maiores, mas enfim, pelo menos os intervalos são mais curtos, tá? Então, o ideal é que a gente faça o processo de separação aqui, a gente separe esse prompt do código da aplicação, né? E independente dele ser mais rápido ou mais lento que a aplicação, já é interessante que a gente separe eles em ciclos de vida diferentes, em esteiras diferentes, né, para trazer essa independência, tá? Claro que sempre eu vou ter alguma correlação aqui, né? A gente pode ver em conversas, nessa mesma conversa talvez eu traga algum exemplo, mas em conversas futuras, tá? Nessa série de conversas aqui, que eu posso ter algum tipo de relação aqui, né? Talvez eu não vou ter um cenário absolutamente independente, tá? Eu vou ter alguns componentes aqui que eles podem ser bem independentes, tá? Num cenário, por exemplo, onde eu tenho aqui app, vou colocar aqui produto X, tá? E aí aqui eu tenho um prompt V1, produto X V1. Então, retomando o raciocínio, eu posso ter algum nível de dependência, vários componentes dessa aplicação, independente o suficiente para me ter um reaproveitamento de código, e até de padrões de arquitetura de software de solução, onde eu consiga ter aqui um produto Y, né? E aqui eu tenho também o prompt do produto Y na versão dele aqui, versão seja lá qual for, tá? E aí eu tenho aqui essa aplicação fazendo uso desse prompt e esse produto Y fazendo uso desse, tá? Para fazer o processo de inferência aqui, né? Então aqui eu não estou nem falando ainda como fazer isso, tá? Aqui a gente tem uma série de facilidades. Eu estou falando muito mais do desafio, de um exemplo de desafio, né? De ciclo de desenvolvimento aqui. Componentes que evoluem mais do que os outros, um mais do que os outros, e como que a gente desacopla isso, e os porquês, né? E aqui nós vamos querer usar o máximo de padrões, até
possivelmente padrões abertos, para a gente montar esses blocos de construção aqui, tá? E aí que entra a vantagem de você usar um orquestrador, na verdade, orquestrador não, um framework de desenvolvimento. Então, eu vou desenvolver uma aplicação que vai fazer uso de AI, e quando eu cito AI, eu até não estou falando somente de linguagem generativa, né? Quando a gente fala AI, hoje o pessoal já, todo mundo já pensa, ChatGPT, OpenAI, Hugging Face, enfim. Não, na verdade, é um tanto quanto óbvio que eu vou querer usar um framework de desenvolvimento para qualquer aplicação, inclusive aplicações que fazem consumo de AI, e a gente vai ver que mais ainda, tá? Ou não sei se mais ainda, talvez no mesmo nível, quando eu vou fazer consumo de modelos LLM, dessa categoria, por assim dizer, de aplicações que fazem uso de inteligência artificial, tá? Exatamente para mim reaproveitar o máximo de código que eu puder, e código que está sendo bem mantido por um framework maduro, é, que me facilite fazer isso, que me facilite trazer esses padrões aqui. Eu estou usando só um exemplo aqui, mas a gente poderia explorar uma série de outras arquiteturas aqui. Aqui é uma arquitetura muito simples, mas só para exemplificar mesmo, tá? E aí eu vou ter frameworks, como eu disse, né? Falando principalmente de AI generativa. Tenho dois frameworks muito conhecidos no mercado, na comunidade, sendo mais específico, né? Mas tem uma série de outros. Eu vou citar três, na verdade, tá? Tem o AutoGen, que é um framework bem interessante, tá? Mas pelo menos no momento que eu estou falando aqui, ele seria a melhor escolha para você experimentar de maneira até bem avançada, tá? Mas não necessariamente colocar em produção, talvez. Eu vou ter LangChain, que aí com certeza a gente pode usar ele para produção também. E eu vou ter também o Semantic Kernel, que é mais uma opção, tá? Muito do que a gente falar aqui, muito do que eu falar aqui, ele vai até certo nível se aplicar ali a qualquer um dos três, ou provavelmente até outros. Eu vou ter alguns depara que talvez não sejam literais, tá? Por exemplo, o Semantic Kernel ele tem um conceito ali de kernel, né? Se a gente pensar em kernel, em uma representação, um exemplo de uso, um tanto quanto mais consolidado e antigo na indústria da computação, que é o próprio conceito de kernel de sistema operacional, você vai lembrar que o objetivo do kernel é ele permitir que o usuário interaja com o hardware, né? Sendo bem generalista aqui e trazendo uma explicação bem rápida, né? A ideia é que o usuário não consiga acessar diretamente eh, o, o disco, a memória e assim por diante. Quando eu falo usuário, estou falando de processos em geral que estão sendo executados com permissão de usuário, né? Então, pode ser o usuário em si ou pode ser alguma coisa automatizada que está rodando, mas com permissão de usuário. Então, esse processo, a ideia é que ele não acesse o disco diretamente, a rede, a memória e assim por diante. A ideia é que ele faça uma chamada de sistema, né, uma syscall ali, enfim, esse termo vai variar aí de lugar para lugar, e o kernel seja responsável ali, através de um código especializado, um controlador, um driver, né, e módulos de kernel para acessar um disco e gravar no disco, para acessar uma memória e gravar na memória, ou ler e assim por diante. Então, o conceito de kernel no Summit Kernel ele tem muito disso, tem esse princípio. Então, a ideia é que o kernel ele, ele tenha registrado nele uma série de artefatos, acho que é uma palavra boa para usar, né? E alguém passa para ele, tá, essa chamada, essa syscall, fazendo o depara, e ele se encarrega de controlar o acesso, tá? E ele traz uma série de vantagens com isso. No LangChain, no AutoGen, isso não é dessa forma literalmente, mas tem os equivalentes, tá? No LangChain, talvez os dois equivalentes que a gente vai ter, que não são exatamente um kernel, por assim dizer,
a própria ideia de chain, de cadeia, né, de corrente ali, enfim, e fluxo, né, talvez. Então, o chain e o agent também, de certa forma, mas não é um deparo literal aqui, tá? Porque o LangChain ele não vai ter uma abstração é, exatamente equivalente a um kernel, tá? Até porque no semantic kernel eu vou ter também a ideia de fluxo ali, de chain, tá? Mas são outros princípios, né? Que é a ideia de é, execution flow ou process flow. E o agent do LangChain eu também tenho a ideia de agent aqui no semantic kernel, tá? E é a mesma coisa o AutoGen, você não vai ter depares, tá? E aí eu vou estar usando mais aqui nos meus exemplos o semantic kernel, tá? Que eu acho que ele, para aplicações que precisam de um bom nível de abstração, um nível de escalabilidade, desacoplamento, eu acho que mais principalmente a palavra orquestração, né? Eu prefiro, eu tenho uma inclinação por ele, tá? Mas eu diria que muito do que a gente fazer aqui, não vou falar que tudo, porque teria que ver cada caso, mas basicamente a gente conseguiria fazer no LangChain, tá? É, talvez algumas coisas não, tá? E talvez vice-versa, não sei. É, e no AutoGen também, tá? Talvez a gente teria que usar outras formas, tá? E o Semantic Kernel, ele é um framework que ele está pronto para produção, tá? É, ele tem um arcabouço enorme de coisas que está em General Availability, então já está bem maduro para produção, tal como o LangChain. Ah, vamos fazer alguns deparas já, tá? Então, esse prompt, ele também ele é quebrado, né, em algumas coisas ali, né? Então, se eu pegar esse prompt e olhar ele com mais calma e pensar que ele não precisa, ou até ele não deveria, né, uma solução aí produtiva, ele não deveria ser só um texto do tipo. Ele provavelmente não vai ser um texto só do tipo. Qual é a capital do Brasil? Talvez seja, não sei, né? Esse prompt, ele segue um template, tá? Então eu vou ter um template, então eu vou ter aqui o prompt. Esse prompt ele tem que ter um... Eu não vou deixar mais de template ainda, eu vou falar de o texto do prompt, tá? O texto do prompt. Ele pode ter variáveis, tá? Porque esse prompt ele não vai ser sempre qual é a capital do Brasil. Ele pode ser algo do tipo qual é a capital de país, né? E eu passo nessa variável país o país. Então, a ideia é atender mais cenários, mais casos de uso. Não quero saber sempre qual é a capital do Brasil. Provavelmente eu vou querer saber qual é a capital de países diferentes, em situações diferentes. Então, eu vou ter variáveis de entrada, eu posso também ter variáveis de saída, e eu posso ter outras coisas dependendo do formato de prompt que eu estou usando. Eu vou falar um pouquinho de formato, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, configurações do modelo, como por exemplo temperatura ali, né? Que é um conceito ali de modelos de linguagem natural, tá? É, vou botar aqui exemplo, temperatura, porque tem outras coisas que podem ser configurações do modelo. Observem que o prompt, além do texto, ele tem outras coisas, tá? Isso aqui é o que a gente fala de um padrão ali, né? De declaração de prompt, tá? Eu posso quebrar esse, eu posso guardar esse prompt, na verdade, usando um formato conhecido, tá? E esse formato é o que a gente chama de serialização. Como é que eu vou serializar esse prompt, tá? E aí eu vou ter algumas formas de fazer isso, tá? Mas uma que eu acho interessante, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar o link dessas coisas que eu tô falando aqui, tá? E principalmente sobre serialização, eu coloco o link aqui no post. Mas serialização tem alguns formatos, e um que eu acho bem interessante é o YAML, tá? Talvez porque eu tenho uma grande intimidade e está muito no meu dia a dia a padrões de pipeline, por exemplo, de Azure Pipelines e o GitHub Actions, que usa YAML. Eu
Trabalho muito com Kubernetes. Kubernetes, né, tem todos os seus manifestos ali no formato YAML, então talvez por isso que eu gosto de YAML aqui também, porque é um formato conhecido e eu acho que essa é a ideia, você reaproveitar aqui um padrão aberto para um padrão aberto declarativo e que é bem claro e bem simples, né? Ele usa ali basicamente chaves e valores e ah, espaços ali para indentação e encadeamento e hierarquia, né? Então, cara, por que não usar YAML aqui também? Tá, mas eu vou colocar depois o link, vocês vão ver que tem outros formatos. E é importante isso aqui a gente ter claro que é o formato de serialização, tá? Do prompt. E aqui eu estou pondo como YAML. Então tem um YAML, né, que vai ser o meu formato, como eu serializo esse prompt, como eu estruturo ele e guardo ele em algum lugar para ele ser reaproveitado. E dentro desse prompt serializado no formato YAML, né, estruturado no formato YAML, eu vou ter o próprio template do prompt, que é esse texto, né, qual é a capital do país. Aí esse texto ele vai ter outras coisas, ele vai poder ter instruções de sistema, né, texto de usuário e assim por diante. Esse é outro formato, vou ter formatos aqui também, né? Tem formato Jinja, tem o Handlebars, tem o Semantic Kernel tem um formato próprio, né? Então a gente vai ter alguns formatos aqui. Eu tenho o formato do serialização, eu tenho o template do prompt, tá? Aí eu vou juntar essas duas coisas aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui o VS Code. Deixa eu só dar uma limpada aqui nele, que ele tá meio sujo. Muita aba aberta. Fecha isso aqui, limpa isso aqui, aqui e aqui. Trazer aqui um pouquinho. Eu vou depois colocar o link também aí desse repositório aqui que tem isso aqui, tá? É, e vamos direto ao ponto aqui. Eu tenho aqui o YAML, tá? Esse YAML aqui. Esse YAML, ele é o prompt é, em um formato serializado, tá? No formato YAML. Então esse prompt ele tem um YAML, um nome, né? Evaluate say aqui, template. Esse é o template do prompt que eu já vou entrar um pouquinho mais nele aqui, tá? Eu tenho qual que é o formato do template, então eu tenho esse template. Qual que é o formato dele? Eu declaro aqui. Esse aqui, por exemplo, é um handlebars, né? Como eu disse, semantic kernel tem o Jinja, inclusive o Jinja, se não me falha a memória, é o formato padrão quando você trabalha ali na construção de prompt com prompt flow, por exemplo, tá? Eu tenho uma descrição, eu tenho declaração de variáveis de entrada, variável de saída, eu tenho configurações do serviço, como eu disse ali anteriormente, como por exemplo, qual temperatura e qual modelo, identificador do modelo para o qual eu vou aplicar essa temperatura, né? E aí eu consigo fazer uso disso, né? Depois, tá? É uma facilidade aqui que eu dou para o meu engenheiro de prompt, que é o cara que vai cuidar disso aqui no final do dia, tá? Beleza, e aí, como eu disse, eu tenho aqui o template no formato declarado ali, que é o handlebars. E aí, esse template, eu vou ter uma sintaxe para trabalhar com ele. Então, eu consigo criar aqui uma chave que ela começou aqui e terminou aqui, ó. Ela começou na linha 3 e terminou na linha 19, que é ah, o meu template inteiro, né? O início e o fim dele, tá? Essa aqui, especificamente, ela tá terminando aqui, ó. Tá? Essa indentação aqui, ela não é importante pro template, tá? Essa aqui, tá? Claro que pro YAML é importante a indentação, mas o que tá aqui dentro, não necessariamente, porque o que tá aqui dentro, ele é passado como string lá na frente. Então eu tenho esse trecho aqui, que tá aberto e fechado aqui, muito parecido com XML, né? Um tanto quanto parecido, talvez não exatamente, que declara qual que é a message role aqui de system, né? Que é uma forma do LLM identificar uma parte do prompt que tem uma instrução de sistema, tá? Específica para orientar o processo de inferência, né? E aqui ele está falando, você é um avaliador de redação especialista, sua tarefa é avaliar a qualidade de uma redação com base nos critérios fornecidos, tá? Eu tenho outro trecho que é essa message role de user, que aí vem a parte que o usuário, vamos dizer assim,
tá passando, tá? Então tem todo esse trecho aqui que é um prompt, né? Uma instrução de como que o modelo vai considerar, vai usar no processo de inferência ali. E aí aqui ele está falando umas instruções, do tipo, avalie a seguinte redação, né, um avaliador de redação com base em cada uma das habilidades fornecidas. Aqui eu tenho uma syntax, onde eu estou passando uma variável, inclusive ela está declarada aqui embaixo, para efeitos de documentação, essa skills list, e essa variável ela vai ser preenchida depois, né? E aí para cada habilidade, né, aqui eu estou considerando que é uma lista, tá? Fornece o resultado no seguinte formato. E aqui eu estou dando uma instrução, basicamente. E aqui eu tenho outra variável, né, que é essa variável C, tá? Aqui, o que que acontece? A gente está usando uma sintaxe do padrão de template handlebars, do formato, né? Usando a palavra exata aqui, o formato do template handlebars. Então, você tem que basicamente estudar qual que é o formato de template que eu estou usando. Handlebars, que sintaxe que ele aceita aqui, né? E aqui eu estou declarando variáveis, está usando esse padrão aqui, chave-chave do handlebars. E é isso, tá? Aqui eu resolvi dois problemas. Eu tenho um padrão de serialização desse prompt, com o prompt, o template dele, formato de template, uma série de parâmetros que eu vou poder consumir depois. Isso aqui pode ser mantido numa esteira independente, numa esteira onde engenheiros de prompt vão cuidar disso, né? E vão fazer todo o trabalho aqui em cima disso para atingir um desempenho de inferência aceitável. Esses caras, eles não precisam ficar mexendo em código de aplicação, né? O trabalho deles é especializado em prompts. Então, a ideia é que eles consigam evoluir isso aqui em um ciclo que tenha um alto grau de independência, né, do código de aplicação em si. Voltando ao nosso desenho, então aqui eu tenho esse prompt aqui, né? Esses componentes que formam o prompt, que é o que a gente acabou de ver naquele YAML, né? Separado, independente até certo nível, né? Como eu disse lá atrás, algum nível de dependência sempre existe, né? Então, mas esse nível não precisa de ser altamente acoplado, né? Ele pode ser, ele pode ser fracamente acoplável, exatamente para me dar uma liberdade grande do prompt, né? Dessas instruções irem evoluindo, porque quem já trabalhou com prompt sabe o quanto isso aqui é sensível, né? E para a gente acertar ali, chegar num grau, num desempenho de inferência aceitável, leva-se tempo e tem uma quantidade grande de alterações, às vezes alterações mínimas, inverter ordem de frase, ordem de instrução, colocar uma instrução mais intensa. Linguagem natural, né? Inferência, e se você estudar ali os internals de como os modelos LLM funcionam, isso fica bem mais claro, né? Então, isso aqui vai andar numa velocidade de desenvolvimento diferente do código da aplicação, tá? Então, falamos bastante de prompt aqui, né? Como é que eu uso esse prompt, né? E aí eu falei do Semantic Kernel como um dos frameworks ali que tornam a minha vida desenvolvendo essa solução mais fácil, tá? Se a gente ver aqui, nesse exemplo, eu tenho esse prompt e eu tenho, então, a ideia de kernel, tá? Usando lá o exemplo ah, do kernel de sistema operacional, vocês lembram que eu falei que o usuário está querendo usar hardware, mas ele não vai acessar direto o hardware, porque senão eu vou ter uma série de problemas, tá? É, a ideia aqui é um pouco dessa, tá? Então, o que que o kernel vai ter aqui, tá? Então, vamos tentar quebrar um pouquinho isso aqui. Eu vou tirar esse produto X daqui, deixa só o Y, que essa ideia aqui, ela é uma ideia replicável, reaproveitável. Vamos quebrar um pouco essa aplicação aqui, tá? Ahn, então, tem aqui o app produto Y. Esse app, vamos falar muito. Vamos falar que isso aqui seja C Sharp, Python, Java. Não vou entrar muito no detalhe de linguagem, tá? E de framework ali, .NET, enfim, Python, como disse Java. Não vou entrar muito na linguagem em si. E sim nos componentes, bibliotecas, pacotes, enfim. E aqui no caso, somente kernel.
Então o kernel, o semantic kernel, o que que ele vai ter aqui? Ele vai ter, deixa eu só passar isso para baixo, que tá me incomodando. Peraí um pouquinho. Aqui, beleza. Então eu vou ter aqui um kernel, tá? Eu vou instanciar um kernel, vou criar uma instância do kernel quando eu precisar fazer um trabalho. Esse kernel, na verdade, a gente vai registrar nele algumas coisas, né? A gente pode registrar algumas coisas, como por exemplo, modelos, tá? OpenAI, LangChain, é, e assim, nossa, eu falei OpenAI e LangChain, nada a ver, né? Falei aqui sem pensar. Foi no automático. OpenAI, Hugging Face, Meta, né? E aí aqui eu estou sendo bem específico mesmo. GPT-4, O, GPT 3.5 Turbo, modelo de embedding. Então, modelo especificamente, né? Vou até falar aqui que isso aqui, o que eu vou registrar é deployments de modelo, tá? Porque quando eu faço isso, eu estou realmente passando ali nesse objeto, inclusive endpoint, tá? Então, eu estou falando de um deployment específico, tá? E o semantic kernel ele vai suportar ali uma quantidade grande, tá? Inclusive, por exemplo, a API do AI Foundry, né? Se a gente quiser fechar uma landing zone bem padronizada de entregar soluções de AI. Então, eu posso até chegar ao ponto de repente, não bater direto no Hugging Face, né? Eu posso bater na API do Foundry, né? E aí, dentro do Foundry, eu faço o trabalho de deployment dos modelos e eu escolho, quando chamar a API do Foundry, qual deployment eu vou usar. E aí, no Foundry, eu já vou ter ali um padrão de entrega desse deployment com alguns arcabouços essenciais para uma aplicação nível enterprise, como, por exemplo, observabilidade, monetização, guardrails ali de segurança. Mas já estou desviando aqui para um papo que eu quero trazer no futuro. Vamos falar por enquanto que a gente tem o deployment de modelo, tá? Eu consigo registrar aqui também. Eu vou colocar plugins, tá? Que é uma abstração bem legal. E a gente vai quebrar esse. Quase que. Isso aqui tá virando quase que um mind map aqui, tá? Eu posso ter também aqui sets. Eu posso ter aqui agentes, certo? Quase um mind map aqui. E, por exemplo, plugins eu posso ter código nativo, eu posso ter MCP, eu posso ter código nativo, MCP, fazer as coisas sem ter uma cola é isso, né? É basicamente isso. Código nativo, MCP e, cara, eu vou colar, não tô nem aí. Eu não lembro de cabeça. Esses dias eu estava explicando para um amigo aqui da empresa e eu esqueci, deu um branco, mas não tem problema. Semantic Kernel Plugins. Plugins no Semantic Kernel. Tá aqui, ó. Tem uma parte muito legal aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui, na verdade, que eu queria ver, tá? Eu tô aqui olhando o texto, tá aqui, ó. Por isso que eu gosto dos docs aqui do Learning, porque você olha pro lado esquerdo e é um mind map aqui das coisas. Então, lembrei. Tá. Você consegue ter OpenAPI Spec. Nossa, que é uma coisa maravilhosa, tá? Hoje eu não vou falar muito das vantagens e desvantagens de por que usar uma ou outra coisa dessa aqui, tá? Do mind map, vamos falar assim, dos plugins. Mas tem um papo legal aqui, eu posso falar no próximo, de repente, se esse aqui ficar muito grande, se esse vídeo aqui começar a ficar muito grande.
Então eu tenho OpenAPI Spec, e aí eu tenho umas coisas aqui que são mais ecossistema Microsoft, Logic Apps. Tá? É, eu não queria quebrar muito isso aqui agora, sabe? Porque a ideia é falar de blocos ainda de nível mais alto, kernel aqui. Então eu estou registrando nesse meu kernel esses bagulho, e esses caras eles vão ser usados quando eu criar a instância do kernel. Então é isso. Só ver se eu não esqueci nenhum aqui. Data retrieval. Beleza. É isso. É isso. De certa forma, a gente pode até dizer, tá? Como eu adiciono como function, eu posso até dizer que aqui eu também coloco o prompt serializado, tá? Ele entra aqui também, tá? Não é plugin, né, cara? Porque na verdade o método nem chama. Antigamente era um pouco mais junto as coisas, mas eles deram uma separada, tá? Eu vou tomar a liberdade, pensando em como os métodos são usados, de colocar aqui function. Eu vou tomar essa liberdade aqui. Vocês já vão ver por quê. Beleza. E aí o que que eu faço? Eu recebi uma carga de trabalho, vou chamar de carga de trabalho aqui. Para fazer um processo de inferência, então tem uma carga de trabalho, tá? Um elemento atômico ali de trabalho que eu vou fazer um processo de inferência, e eu instancio um kernel. E aí ele traz tudo isso aqui para mim. E aí eu faço a inferência, tá? Então, vamos imaginar que esse produto, esse cara aqui, tá rodando, sei lá, só pra gente materializar mais as coisas em um exemplo mais real. Vamos falar que isso aqui é Python. Python. Poderia ser C Sharp, tanto faz. E esse aqui ele tem uma Fast API aqui, por exemplo. Não, não, ele não tem uma Fast API, não. Ele tem um Service Bus Consumer, tá? Então, ele tem um consumidor de fila aqui, tá? E aí, esse cara fica ouvindo aqui um buzz aqui, né? Kiwi. Opa. Ele fica ouvindo Kiwi aqui. Aí eu tô colocando Kiwi produto Y. Poderia ser tópico, poderia ser sessão, enfim. Aqui não é arquitetura de Service Bus agora. Serviços de integração. Aqui é só um consumo de fila. Então esse listener fica consumindo a fila, bateu um, bateu uma carga de trabalho aqui, uma mensagem, tá? Ele, esse cara, ele pode ter aqui um carinha, uma classe de processamento de prompt, né? É, e aí, o mais importante aqui para o nosso papo é que esse cara vai instanciar um kernel aqui, vai criar uma instância desse kernel, tá? E ele vai deserializar esse prompt, tá? Vai passar valores para as variáveis do prompt como argumentos aqui no kernel, né? De modo que eu tenha o prompt renderizado com valores, e aí ele vai fazer o envio para o modelo de LLM, tá? E esse prompt renderizado ele pode resultar em algumas coisas, como, por exemplo, chamada de funções aqui de plugins para interagir com outras coisas.
né? Usando código nativo, usando MCP, OpenAPI, Logic Apps e assim por diante, para fazer todo esse trabalho de inferência até eu ter um resultado final, tá? Trazendo para o nosso exemplo aqui, tá? O exemplo que eu vou trazer ele nem os agentes ainda. Em papos futuros a gente pode começar a explorar isso. Mas trazendo para o nosso exemplo, então eu tenho esse prompt, tá? Esse YAML aqui com esse template handlebars. E esse template handlebars, o objetivo dele é corrigir uma redação, certo? Eu vou passar uma redação, ela vai ser corrigida com base em critérios. Eu tenho que preencher aqui duas variáveis. Essa, que é a lista de critérios, e a própria redação em si, que algum estudante, aluno, enfim, montou com base em um tema, não sei. É, beleza. Eu guardo isso aqui em algum lugar, tá? Então, obviamente, que eu tenho aqui algum storage qualquer. Se a gente está dando nome aos bois, eu posso ter aqui um blob storage, por exemplo, onde eu vou guardar esse prompt meu aqui, tá? Então, eu tenho aqui o meu say.yaml, o prompt. Eu vou pôr até aqui prompt template.yaml, tá? Vai ficar mais claro. E aí, obviamente que eu vou ter aqui um blob client. Eu não queria entrar nesse nível de detalhe aqui, mas a gente gosta de desenhar, né? Tá. Claro que minha esteira de deploy de prompt, meu CI/CD de prompt, tá? Inclusive posso usar o AI Foundry para isso, enfim, isso aí é outro papo, prompt flow, né? Depois a gente fala disso no futuro. Mas a minha esteira vai ter que estar colocando essas versões de prompt aqui, né? Tá? No blob storage. E aí eu pego durante a execução, eu chamo aqui esse prompt. Ah, vamos usar cache aqui. Nem vou entrar nesse detalhe, tá? Não vamos entrar nisso aqui. Poderíamos usar cache, mas não vamos entrar nisso aqui não. É, e aí vamos lá, vamos para lá agora. Beleza, eu tenho esse prompt, ele tá no Blob Storage, tá? Até localmente, usando o Azurite aqui, ó, eu tenho ele aqui já, inclusive, né? Ah, ele tá aqui. Deixa eu só puxar aqui para vocês verem. Já estava configurado. Instalou o Azurite como extensão no VS Code e sobe ele ali. E aí a gente tem aqui conectado no emulador. Eu tenho aqui um container chamado prompt templates e eu tenho o isay.yaml, tá? Que é exatamente esse arquivo aqui. Eu só joguei aqui para dentro do blob storage, do emulador de blob storage local, usando o Storage Explorer. Beleza? Só para ilustrar, não quero entrar muito em arquitetura de software aqui, em engenharia de software, mas eu tenho aqui um main.python aqui, que é o meu entry point do meu container, se eu estiver rodando isso aqui em Kubernetes, tá? Declarando algumas coisas aqui essenciais. E eu tô rodando esse Service Bus Processor aqui, que ficou ouvindo um Service Bus, tá? Um consumer aqui. Tá, eu criei esse cara aqui, esse consumer, tá? Ele usa async aqui para fazer isso assincronamente, e ele fica ouvindo ali o Service Bus o tempo inteiro, basicamente para receber uma mensagem, ok? Digamos que essa mensagem ela contém o prompt, o texto, na verdade. O prompt não, vamos dar um passo atrás. Esse Service Bus vai ter uma mensagem que tem, por exemplo, a redação, tá? Por exemplo, talvez você queira fazer um clean check, guardar essa redação num banco e o Service Bus ter só o ID, e aí quando você recebe o ID aqui você faz um clean check num Cosmos e pega a redação, mas o foco da conversa não é hoje não, não é esse hoje não. O foco da conversa é receber a redação. O que a gente quer fazer? Corrigir uma redação, né? Beleza, então eu tenho esse consumidor de Service Bus, esse cara aqui, dentre outras coisas, quando ele recebe a mensagem, ele cria essa task para receber essa mensagem, e o mais importante é que quando
ele recebe a mensagem, ah, ele roda essa tarefa, que é o prompt processor, tá? Esse cara, esse prompt processor, ele basicamente, na minha lógica aqui, ele está sendo executado aqui, tá? Prompt message, process message async, tá? Mas vamos focar nele aqui. O que que ele faz? Ele recebe a mensagem e processa aqui usando esse cara aqui, ó, esse prompt processor aqui, tá? O mais importante aqui é o uso do framework especializado em AI, no caso aqui de inferência, que é o Semantic Kernel, tá? Eu tenho aqui a criação de um kernel, tá? Então, estou criando aqui um kernel. Aí, assim, para efeitos de reaproveitamento de código, desacoplamento, até a capacidade de eu fazer inferência em diferentes tipos de modelos de AI, não só OpenAI, eu criei um pequeno kernel wrapper aqui, tá? Que ele basicamente ele recebe aqui qual o provedor de AI que eu vou usar, né? Usando uma classe base aqui, e aqui eu crio para cada provedor de AI que eu vou suportar aqui na minha solução, eu crio usando uma classe conhecida aqui pelo Semantic Kernel, até para efeitos de compatibilidade, tá? E uma vez que eu passo essa mesma classe aqui na chamada do kernel, quando eu instancio o kernel, eu tenho aqui tudo que eu preciso para adicionar ela ao kernel, tá? Que basicamente é o nome do deployment, a chave de API, se eu não estiver usando autenticação WAF, e o endpoint, tá? Que aí é que eu estou preenchendo com variável de ambiente. Então aqui basicamente eu tenho uma classe de para instanciar o kernel e fazer esse wrapper, esse wrap, né? De acordo com o provedor. Aqui poderia ser Hugging Face, Meta, etc, etc. Tá? Beleza. Então instanciei o kernel, tá? Aqui, ó, eu crio uma variável provider, passando aqui o provider de acordo aqui com os tipos de providers suportados pelo Semantic Kernel. Passo aqui o nome deployment, chave de API e endpoint, que eu peguei aqui via variável de ambiente, em algum lugar aqui, não importa muito. Crio uma instância do kernel, tá? E aí, com esse kernel, eu consigo fazer o quê? Voltando aqui no nosso desenho, eu começo a conectar essas bagaças todas aqui, para eu poder usar depois. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é registrar o que eu tiver de plugin aqui, tá? E aqui no caso, eu estou registrando um plugin que faz um trabalho que eu quero que seja determinístico durante o processo de inferência. É uma parte da avaliação da redação que eu não confio para o modelo fazer, porque eu não quero que seja probabilístico, eu quero ser 0 e 1, eu quero ser matemático. Então, essa parte eu vou usar um código nativo, que é essa primeira opção aqui, ó, código nativo. É um dos tipos de plugin que eu uso. Tá? Aqui no meu caso, por que eu estou usando isso? Porque de repente eu já tenho um código nativo que eu faço o processo ali de grading, né, de score, de nota final para ver se a pessoa foi aprovada ou reprovada nessa redação, usando o código nativo. Eu acho muito mais assertivo, tá? Mas eu não quero dispensar a AI, tá? A gente vai entender isso aqui daqui a pouco, tá? Então, para um trecho ali do trabalho, eu quero ser determinístico. Então, eu registro um código nativo, tá? O que esse código faz? Ele basicamente pega os scores de cada critério e com base em regras bem simples, do tipo, se a média for menor do que 5 reprova. Se a média for maior que 5 aprova. Se um dos critérios for zero, zero e reprova. Então é um código determinístico, tá? Um código clássico nativo. Eu registro ele como plugin no meu kernel. Beleza. O que mais que eu faço aqui para baixo um pouquinho quando eu começo a processar isso aqui? Eu aqui tem alguns trabalhos de Blob Client, YAML Content aqui, uma variável de YAML Content, que basicamente estou usando o Blob Client para fazer o quê? Pegar o meu YAML, o meu template de prompt, né? Com posse nesse template, eu faço um próximo passo. Eu adiciono no meu kernel como uma função, que é isso aqui, ó, o meu prompt. Então eu passo aqui o meu prompt, né?
falando aqui que ele é um handlebars, o plugin name, function name e o conteúdo dele como um string YAML, tá? Aqui eu até escrevi aqui handlebar, nem precisava, né? Isso aqui está dentro do YAML, né? O próprio nome de função, plugin name, tá tudo dentro do YAML aqui, ó. Ó, template format, description, name, tá? Poderia até, no caso, passar já a partir dessa variável, até para ficar bem mais é, com um fraco acoplamento aqui, não ficar hard-coded, porque aí quando o engenheiro de prompt muda isso, isso já mudaria aqui, tá? Detalhes, mas o mais importante aqui é eu estar registrando esse template aqui no Semantic Kernel como função, tá? Aqui um pouco mais de trabalho de código aqui, mais para pegar os skills e beleza. Só que aqui esse YAML ele ainda não está preenchido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher ele, né? Porque se a gente olhar esse YAML, ele tem essas variáveis aqui. Eu tenho que preencher. Como que é um jeito fácil de eu fazer isso usando o kernel, facilidade de kernel? Que eu já tenho tudo conectado, né? Tenho o meu modelo conectado, né? A gente vê aqui, eu tenho aqui em cima o meu kernel criado com o meu modelo, meu provider conectado, tá? Que no caso Azure OpenAI. Eu tenho um plugin para executar um código determinístico para fazer uma avaliação final ali da minha redação. Eu tenho o template do prompt, que é o YAML, também aqui. Falta eu passar os valores das variáveis desse template. Eu faço isso como? Através de uma classe aqui chamada kernel arguments. Eu instancio ela aqui numa variável, tá? E eu posso fazer algumas coisas nela aqui. Primeiro, eu posso definir algumas configurações de execução disso aqui, tá? Eu estou usando uma configuração de controle de função para falar que qualquer chamada de função vai ser automática, ou seja, o modelo, durante o processo de inferência, decide quando, tá, e como executar a função, tá? Principalmente esse plugin aqui, tá? De código determinístico. Então, por inferência, de maneira probabilística, eu vou determinar quando um código, uma função determinística como essa vai ser executada. Essa função ela é código nativo, mas como a gente viu ali, poderia ser MCP, poderia ser OpenAPI Spec, enfim, tudo isso, Logic Apps, eu consigo trazer para dentro do kernel, registrando isso como um plugin, tá? E o mais importante, além dessa configuração de execução automática, que ela poderia até ser manual, então eu posso deixar como manual e fazer essa chamada de função a hora que eu quiser. Pode ser um exemplo futuro aí. Eu passo as variáveis do meu template. Então aqui eu tenho duas, né? Se a gente casar aqui, deixa eu puxar esse C aqui para o lado, para a gente dar uma olhada aqui lado a lado. Eu tenho aqui a minha variável skills list. Então aqui skills list. Qual o valor do skills list? Tá aqui, ó. Skills underline JSON, que basicamente eu recebi ali do da mensagem do Service Bus, tá? Da mensagem do Service Bus, né, que é a minha redação, vocês vão ver que a chamada da redação ela contém a lista de skills que de repente o professor determinou que vão ser avaliados. E eu tenho a minha redação em si, que é essa variável IC aqui, ó. Então essa variável IC, ela tá aqui também. E aí ele preenche, ele faz esse parse automaticamente, tá? E aí, finalmente, de posse do meu kernel, com todas essas questões aqui conectadas, o meu prompt deserializado, com as variáveis preenchidas via kernel arguments, o meu plugin com código nativo, que eu sei que eu vou ter que usar ele, tá? Eu já tenho isso conectado, tá? Outras coisas aqui que eu não estou usando agora, mas eu poderia. O meu modelo tá ali também, né? Através do Azure OpenAI Provider. Eu finalmente faço o meu invoke aqui do kernel, passando o meu prompt, tá? Como uma função semântica, tá? Aqui através do add function e os meus argumentos de execução que incluem inclusive as variáveis aqui, tá? O kernel se encarrega de renderizar esse prompt. Quando eu falo renderizar, o que vai acontecer? Esse texto aqui, tá? Do template, ele vai ser preenchido, tá? Ele vai ser preenchido aqui com uma lista de skills e com uma redação. Aí ele vira uma string que vai ser mandada para o provedor
Nesse caso aqui está simples, tá? Eu tenho só um provedor. Eu poderia usar alguma estratégia aqui de escolha. Acho que é melhor a gente rodar isso aqui, né, pessoal, para a gente ver isso funcionando. Tá? Só para vocês entenderem o meu setup aqui, local. Como eu disse, eu tenho o Azurite rodando local, que é uma extensão do VS Code que simula Azure Table Service, Azure Queue Service, né? E também Blob. Então, eu estou com o Azurite rodando aqui com Blob local. Eu tenho também, o Service Bus Emulator rodando. Se eu só abrir ele aqui. O Service Bus Emulator está sendo rodado aqui. Aqui, ó. Ele está em execução. Esse é uma imagem Docker que roda o Service Bus Emulator. E é claro que aqui eu tenho um env, tá? Eu vou abrir esse env.example aqui, porque aqui não tem a minha chave de API. Esse env ele está com o Service Bus Connection String, a variável preenchida com o endereço do emulador local, que está rodando ali no Docker, e o Azure Storage Connection String com a string do blob local do Azurite, tá? Aqui eu criei no emulator uma fila chamada E6. O deployment que eu estou usando o 4.1 aqui, só para efeitos de exemplo. E eu tenho aqui também duas variáveis de ambiente que eu passo o nome do container dentro do blob que está os templates de prompt e o nome do arquivo de prompt, né? Aqui eu poderia fazer um controle de variável também de versão, por exemplo, desse arquivo, para mim poder, de repente, ter uma esteira de deploy de prompt, né? Que resulta como artefato final de deploy de CD ali dessa esteira o arquivo do prompt no blob versionado, para mim não impactar diretamente a execução desse container, de repente dentro do AKS, né? E aí, quando eu quiser, eu faço um rollout update ali no AKS da nova versão do prompt, para mim também não ter é, alteração do prompt em produção com base somente numa simples gravação de um novo arquivo ali no blob, né? Mas aqui tá bem simples, tá? Poderia trazer esse aspecto de versão aqui também. Beleza, então eu estou rodando dessa forma. E localmente eu não estou rodando como container, tá? Mas isso é mero detalhe. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu main, vou subir ele aqui com o debugger habilitado, porque a gente pode olhar as coisas acontecendo aqui com mais detalhe. Ok, ok. Tá rodando ali. Deixa só ele subir o aviso de que ele está ouvindo o Service Bus. Vou dar um split aqui já. Aí ele está ouvindo o Service Bus com sucesso ali no emulator, né? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou simular jogando no Service Bus uma mensagem, tá? Eu tenho aqui esse arquivinho aqui, que ele basicamente usa aqui o SDK do Service Bus para botar uma mensagem no Service Bus. A mensagem é esse JSON aqui, ó. Que esse JSON tem? Ele tem um ID único aqui só para ilustrar mesmo. Ele tem uma redação aqui sobre a descoberta do Brasil, tá? Que ela pode estar certa ou bem errada. E ele tem um list de skills aqui, né? Coesão, que é coesão, né? Então, critério, coesão, descrição, avalia a coesão textual do ensaio e qual o score possível, de 1 a 10. Vocabulário, mesma coisa, ortografia e facts. Vou botar fatos aqui, né, em português. Eu acho que em algum momento isso aqui estava em inglês e eu traduzi. Fatos e qual que é a descrição, tá? Notem que eu estou passando aqui duas variáveis, duas propriedades importantes nesse JSON, e say e skill list. Aqui no prompt processor, eu passo aqui e sei que eu estou pegando aqui do JSON, que está no payload, que veio do consumer do Service Bus que a gente viu. E eu estou pegando também o skills list aqui, tá? Que é um JSON aqui de skills. Por quê? Eu vou passar isso para o prompt via kernel arguments e quando o meu prompt estiver renderizado, né, como é que ele vai estar?
ele vai estar da seguinte forma, ó, que renderizado é o que vai para inferência para o modelo, tá? Ele vai estar da seguinte forma, esse trecho aqui vai ser passado, ó, tá? Por o meu modelo. O ICEI vai estar preenchido com isso. Então, se a gente quiser, a gente pode até ilustrar dessa forma, ó. E o skills list vai estar passando esse JSON aqui. Então, o que, que o modelo vai receber para inferência? Isso aqui, ó. Você é um avaliador de redações especialista, sua tarefa é avaliar a quantidade de uma redação com base a qualidade, uma redação com base nos critérios fornecidos. Aí, mensagem do usuário: avalie a seguinte redação com base em uma das habilidades fornecidas. Com base em cada uma, tá? E aqui está a lista, ele vai considerar isso aqui. Para cada habilidade, forneça um resultado no formato. Ele cria aqui um JSON com a habilidade, né, que está aqui, por exemplo, coesão, quais os comentários de avaliação que ele vai fazer, como essa persona definida pela role system e a nota, tá? E para cada habilidade. E no final eu estou falando do seguinte, isso aqui é bem importante, pessoal, esse exemplo. Essa é a redação a ser avaliada, preenche com a redação, beleza. Sempre e somente ao final da avaliação você deve usar os resultados de cada habilidade, que é isso aqui, para cada uma, avaliada na função Evaluate Skills. E então adicione o resultado da avaliação ao resultado final exatamente como ele é retornado. O que, que é isso aqui? Eu estou falando para ele chamar uma função. E aí eu tenho aqui no meu kernel registrado como plugin essa classe Post Evaluation, tá? Se eu ir aqui nessa classe, olha o que, que é ela aqui, ó. Aqui tá o def dela, tá, que é uma função de skill score aqui que eu uso só para ilustrar, mas o mais importante é isso aqui, eu tenho uma função chamada evaluate skills, que ela tá anotada como uma kernel function. Basicamente, eu anotei ela como uma kernel function, registrei ela como um plugin no meu kernel aqui, e eu posso, por inferência e por linguagem natural, falar para o modelo chamar ela. Tá? É basicamente isso. E aí, quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o resultado da minha avaliação da redação e estou usando nesse trecho, com linguagem natural, um código determinístico, que é essa função post evaluate, no arquivo post evaluate a função evaluate skills, para avaliar se a minha redação ela é considerada aprovada ou reprovada. Porque essa avaliação final aqui, aprovado ou reprovado, tá? Eu quero fazer de maneira determinística e bem precisa, tá? O processo de avaliação do texto eu faço de maneira probabilística usando o LLM, porque aqui eu tenho um trade-off ótimo, tá? Margem de erro baixa, usando engenharia de prompt e alta velocidade de processamento e de desenvolvimento também, se eu quiser evoluir isso, tá? E aí, com base nesses scores que minha persona aqui do LLM executou, eu vou e executo um código determinístico para fazer a avaliação final. Tá? É claro, pessoal, definitivamente é claro que essa solução em produção, o carimbo final é de um ser humano aqui, tá? Isso aqui vai para um crivo humano, né? Tem que ir, na verdade, né? Do ponto de vista de arquitetura de solução, a gente não pode deixar de recomendar que isso vai para um crivo humano e isso aqui vai ser revisado ali, né? Claro, de maneira sumarizada, muito mais ágil, se faz sentido ou não. E, enfim, o aluno recebe a nota final, tá? Então, beleza. Vamos rodar aqui. Então, eu vou rodar aqui aquele meu local test, eu acho. Aquele meu Pythonzinho para mandar a redação, tá? Vamos colocar uns breakpoints aqui, né? Não quero demorar muito porque o vídeo já tá bem grande. Ah, mas vamos colocar aqui. Eu acho que a gente pode pôr um breakpoint. Vamos pôr um breakpoint aqui, ó. Aqui. E a gente dá uma olhada.
Então mandei ali, beleza, já bateu aqui. Vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui então. Então aqui eu tenho os meus skills, tá? Que eu passei ali na mensagem, que foram, fiz o parse deles. Eu tenho a própria redação, que está aqui. Eu tenho aqui o meu YAML, que é o template de prompt que está no blob que eu trouxe. Isso aqui a gente está vendo que ele está com as variáveis não preenchidas, tá vendo? Skills list e say, né? Aqui eu tenho o meu kernel. Aqui eu tenho o template, né? Em si, que é basicamente. Na verdade, eu nem estou usando mais isso aqui, tá? Eu estou passando o YAML content direto aqui. Foi um teste que eu fiz, tá? Ah, vou descer aqui, vou pausar aqui de novo. Na verdade, eu vou parar aqui, tá? Beleza. Aqui eu ainda não fiz a inferência, porque eu pausei, eu coloquei um breakpoint bem aqui no processo de inferência. Aqui eu tenho, eu registrei como argumentos, então, a lista de skills que eu quero passar para o prompt para ele ser renderizado com a skill e com a say, que é a redação, como eu disse, tá? Aqui eu tenho a função semântica, que é basicamente o prompt ali que eu trouxe como template, tá? E eu tenho aqui os argumentos, tá? E aí o kernel junta isso aqui para fazer o invoke da chamada para OpenAI, no caso aqui o Azure OpenAI, tá? Aqui ele está fazendo a chamada de função durante a inferência, ó. Então, como eu passei a instrução lá no prompt, no final, para ele chamar a função evaluate skills, ele fez a chamada de função aqui, ó. E ele já está trazendo o primeiro resultado da inferência aqui, ó. A parte de coesão, ele já trouxe os comentários dele. O texto apresenta problemas de coesão, as ideias não estão bem conectadas e a condição. Só que a AI, o modelo LM, fez esse processo de inferência e trouxe o resultado. Eu estou usando isso nessa função de maneira determinística, tá? E aí, basicamente, ele reprovou aqui, porque, enfim, pelos scores aqui ele entendeu que está reprovado, pelas regras desse código Python nativo, né, que traz determinismo para execução, tá? Deixa eu tirar esse breaking point aqui. Ele está fazendo para todas, tá? Então, aqui para fatos. A redação apresenta diversos erros factuais. O Brasil não foi descoberto por Pero Vaz de Caminho. Enfim, o aluno escreveu errado aqui. Beleza. E aí, segue o barco, ele monta o resultado aqui, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte até aqui foi criada pelo modelo GPT-4. Ó, foi construída com um modelo de linguagem natural, uma inferência em um modelo, tá? Já essa outra parte aqui, ela foi criada pelo código Python, tá? Da função Evaluation Skills, através de um código lógico, preciso e determinístico, tá? É, e aí eu compus a resposta toda e recebi, né? Usando o modelo, tá? Mas é importante vocês notarem essa diferença, tá? Então, quando eu quero trazer algum aspecto determinístico durante o processo de inferência, eu uso function calling, que é essa técnica que a gente mostrou aqui, eu mostrei aqui agora. Aqui ele deu erro porque o lock da mensagem do service bus expirou, porque eu estou usando breaking point e o tempo de expiração está curto, tá? Mas é isso. É, E como ele abandonou a mensagem, ele foi e pegou ela de novo já. E aí eu tirei os breakpoints, enfim. É só para vocês entenderem por que que deu erro ali. Então, recapitulando aqui, pessoal. Vocês viram vantagens aqui meio um tanto quanto óbvias, tá? Mas que eu expliquei aqui para vocês, de usar o kernel, tá? Ou um outro framework como LangChain, né? Mas falando justamente de kernel em si, eu consegui resolver aqui de uma maneira prática, falando especificamente do kernel, né? Mais especificamente aqui, né? Como é que eu trago para uma instância do kernel um modelo de linguagem natural? Como é que eu registro ferramentas nesse kernel, usando, por exemplo, código nativo? Tá? Para mim, em algum momento durante o processo de inferência, eu permitir que o modelo saiba que essa função existe quando ela vai ser executada, que nada mais foi do que
a gente usar essa frase aqui, né? Essa frase deu para o modelo ali, né? Usando linguagem natural e semântica, né? A instrução para ele usar, né? Os resultados da análise que ele fez para executar um código Python, tá? Usando então a adição de plugin. O padrão aqui também de desacoplamento do prompt, eu colocar o prompt em algum outro lugar que não seja o código fonte, para mim poder ter esteiras separadas e desacopladas, um fraco acoplamento aqui entre código da aplicação e o prompt, e dar liberdade ali para os meus engenheiros de prompt de evoluírem o prompt, né? Passar isso aqui como argumentos, na verdade preencher esse prompt e as variáveis dele como argumentos, tá? E é claro, fazer o invoke ali, né? Fazer o processo de inferência, tá? Um exemplo bem simples, tá? Mas bem prático de como que a gente pode entregar essas vantagens usando o kernel. Muito mais fácil. Imagina se você, né, tivesse que trabalhar a questão de argumentos, por exemplo, né? Preencher as variáveis do prompt. Cada vez que você tem que fazer isso, quando isso muda, né? Isso dá para fazer? Dá, mas vai dar mais trabalho, né? Uh, o próprio processo de chamada de função nem se fala, tá? Chamada de função, eu quero executar um código nativo durante a inferência, que é o que a gente fez aqui com a post evaluation, através do evaluation skills ali no final ali do prompt, né? Isso aqui seria muito complicado, tá? É claro que o modelo que você está usando, né? Aqui no caso eu estou usando o GPT-4o, ele tem que suportar function calling, tá? Para você usar isso aqui, tá? Mas enfim, é só escolher o modelo certo e fazer uso, tá? Então, exemplo aqui bem prático, tá? Eu vou encerrando aqui, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tenha ficado bem ilustrativo, tá? Vou colocar para vocês aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o link do repositório que isso aqui tá. Uh, inclusive, é esse aqui, tá? E eu tô usando esse repositório para evoluir esse exemplo, tá? Então, Service Injection aqui, que é o que a gente viu, quando eu passo o, já a classe do provider que eu vou usar, e aí mudo o provider, eu passo outra classe. Eu vou mostrar depois como é que a gente faz isso de uma maneira mais dinâmica, usando essa técnica. Enfim, aqui tem as instruções para você rodar esse exemplo também localmente, tá? Usando os emulators. Bom, como eu disse, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um vídeo bem prático, bem técnico, para quem gosta de construir arquiteturas, tá? E para quem gosta também de botar um pouco a mão. É, bom, até a próxima, então. Uh, agradeço aí a sua atenção. E a ideia é a gente fazer alguns outros vídeos aí nessa série de mão na massa, né? De mão no teclado, focando um pouquinho, nesse momento pelo menos, em arquiteturas de soluções que fazem uso de AI generativa, tá? Vou tentar trazer aqui outros modelos, outros exemplos com AI, mas vamos focar um pouquinho em AI generativa nesses vídeos. Até mais, valeu!